Oi, pessoal! Neste vídeo iremos falar de outra função trigonométrica, a função tangente. Mas antes de continuar em função, vamos falar da tangente de um arco. Na circunferência trigonométrica ali do slide, o eixo da tangente é a reta T, essa reta rosa aqui, vermelha, que é paralela ao eixo Y traçada tangente ao ponto A, ou seja, passando e encostando apenas no ponto A da circunferência. O eixo da tangente tem a mesma orientação do eixo Y, ou seja, para cima é positivo e para baixo é negativo. Agora, considerando um ponto P qualquer da circunferência, se traçarmos uma reta que passe pelo ponto O e pelo ponto P, então a reta OP vai interceptar o eixo das tangentes no ponto T, determinando o segmento orientado AT. E esse tamanho é a medida da tangente do ângulo aqui, igual aqui na figura. Então, a tangente do arco alfa é a medida algébrica do segmento orientado a T, ou seja, a tangente de alfa é AT, que é esse tamanho aqui. Agora vamos para a função. Chamamos de função tangente a função f do conjunto E por os reais, que a cada número real alfa associa a tangente desse número, isto é, f de alfa é igual a tangente de alfa, em que E é igual a esse conjunto ali, são todos os alfas, tal que alfa é diferente de π sobre 2 mais kπ, ou seja, múltiplos de π sobre 2. Agora vamos entender por que os múltiplos de π sobre 2 não entram. Lembra lá da trigonometria do triângulo retângulo que tangente de alfa é o quê? Bom, tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Mas se a gente coloca alfa igual a π sobre 2, o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter que tangente de π sobre 2 é igual a seno de π sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2. Mas a gente sabe que o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno de π sobre 2 é 0. Mas a gente sabe que não existe divisão por zero. Por isso é necessário que o domínio da função tangente seja todo alfa diferente de π sobre 2 e seus múltiplos. E é fácil entender geometricamente também. Como acabamos de ver, o eixo da tangente é paralelo ao eixo y. Então, vamos supor que o ângulo de 90 graus, ou π sobre 2. Ou seja, é esse ângulo aqui, e aí temos π sobre 2 aqui. E aí, se a gente fosse traçar a reta OP, teríamos o próprio eixo y, que, claro, nunca encontra tangente, porque ele é paralelo ao eixo da tangente. E da mesma forma, a gente vai ter aqui para baixo, para 3π sobre 2, que é um múltiplo de π sobre 2. Portanto, a gente também vai ter que não existe tangente de 3π sobre 2. Então, o que a gente conclui é que o domínio da função tangente de x são todos os x reais, de forma que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, e k é um número inteiro, que é a mesma coisa que esse conjunto E ali de cima da definição. Só que agora, e a imagem? Bom, a gente acabou de ver que se a gente pega uma semi-reta que sai de O, passa por P, na hora que ele encosta no eixo da tangente, a gente tem o segmento AT, e esse tamanho aqui é exatamente a medida de tangente de alfa. Para os outros quadrantes, a gente vai fazer da mesma forma. Vamos começar pelo terceiro quadrante. A gente pega um ângulo no terceiro quadrante. Da mesma forma, a gente tem um segmento aqui OP, de forma que a gente tem esse ângulo alfa'. E aí a gente vai traçar a semi-reta OP. E onde que encosta no eixo da tangente, a gente coloca o ponto T e o tamanho do segmento AT é a medida da tangente. Então, o que a gente vai ter é que no primeiro e no terceiro quadrante a tangente é positiva. Além disso, a gente tem que tangente de alfa é igual a tangente de alfa'. Eu chamei um de alfa e outro de alfa'. Além disso, a gente pode perceber que alfa' nada mais é do que alfa mais 180 graus. Agora, vamos analisar o quarto quadrante. A gente vai pegar um ângulo no quarto quadrante, o ângulo que eu chamei de alfa. A gente vai traçar a semi-reta OP, e onde que encostar no eixo da tangente, a gente põe o ponto T, e aí o tamanho do segmento AT é a medida da tangente alfa. E aí a gente conclui que tangente no quarto quadrante é negativo. Agora vamos analisar no segundo quadrante. A gente pega um ângulo alfa',
traça o segmento OP, e vamos fazer agora a semirreta que começa por P e passa por O, e aí essa semirreta encosta lá no eixo da tangente no ponto T. Então, da mesma forma, a tangente de α' será o comprimento de AT, do segmento AT. O que a gente conclui no fim das contas é que no segundo e no quarto quadrante a tangente é negativa. Além disso, a gente também tem aqui que tangente de alfa deu igual tangente de α'. Então, a gente vai ter, no geral, que independente se é positivo, se é negativo, se tá no primeiro e no terceiro quadrante, ou no segundo e no quarto quadrante, a gente vai ter, então, que tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais π, para todo alfa. Agora sim a gente então pode falar da imagem. A gente vai ter então que a imagem da tangente de x é de menos infinito até mais infinito. Ou também a gente pode falar que a imagem da tangente de x é o conjunto dos números reais. Por que é o conjunto dos números reais? Gente, a reta é infinita, né? Essa reta aqui. Então, quanto mais perto a gente for chegando aqui do π sobre 2 ou do 3π sobre 2, mais longe vai estar, porque essa reta vai estar tão pertinho aqui, vai quase não existir a tangente, e aí a gente vai encontrar lá na frente, ou seja, no infinito, digamos assim. Vamos fazer então um exemplo. Determine o domínio das funções f de x igual a tangente 3x e g de x igual a tangente de 2x mais π sobre 2. Como a tangente não é indefinida para os arcos da forma π sobre 2 mais kπ, que a gente acabou de ver, é necessário impor essa restrição para os arcos dados. Então, o que a gente vai fazer é, a gente tem que 3x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Mas isso daqui, se a gente for resolver, a gente tem que x tem que ser diferente de π sobre 6 mais k, que multiplica π sobre 3. Logo, o domínio da função f é o quê? O domínio da f vai ser todos os x pertencentes aos reais, de forma que x é diferente de π sobre 6 mais k, que multiplica π sobre 3, com k no conjunto dos números inteiros. E agora, se a gente for olhar a função g de x, a gente tem que 2x mais π sobre 2 tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Daqui a gente vai ter que 2x tem que ser diferente de kπ, ou seja, x tem que ser diferente de k, que multiplica π sobre 2. Então, se a gente fizer o domínio da função g, a gente vai ter o quê? O domínio da função g são todos os x pertencentes aos reais, tal que x é diferente de k vezes π sobre 2, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. E aí, por essa questão, é só isso que eu tinha que fazer. Vamos então analisar o gráfico da função tangente. A gente já falou anteriormente que a tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais π. Então, vamos usar isso daqui para continuar. Pelo que a gente sabe de trigonometria no triângulo retângulo, a gente sabe que tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3. A gente também sabe que tangente de π sobre 4 é 1 e tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Se a gente usa que tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais π, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, que tangente de π sobre 6 mais π é igual a tangente de 7π sobre 6, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Agora, tangente de π sobre 4 mais π. A gente vai ter que é igual a tangente de 5π sobre 4, que é 1. E aí, a gente também vai ter que tangente de π sobre 3 mais π é igual a tangente de 4π sobre 3, que vai ser raiz de 3. Beleza, então aqui a gente determinou para o primeiro e para o terceiro quadrante. Agora vamos determinar para o segundo e para o quarto. Agora, se a gente pensar, a gente sabe que menos π sobre 6 é igual, vou pôr entre aspas aqui, já explico por quê, a 11π sobre 6.
Eu coloquei a aspas porque não é igual se a gente pensa na orientação, na direção da orientação. Mas se a gente não pensa na direção da orientação, a gente simplesmente pensa 360 menos π sobre 6, a gente tem que é 11π sobre 6. Se a gente faz também menos π sobre 4, a gente tem que é 7π sobre 4. E da mesma forma, a gente tem que menos π sobre 3 é igual a 5π sobre 3. Eu vou pôr as aspas aqui também. Mas se a gente perceber, isso tudo está no quarto quadrante. Então, o que a gente ganhou aqui foi que tangente de 11π sobre 6 é igual a menos raiz de 3 sobre 3, porque é igual a tangente de menos π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 3. E aí a gente tem também que tangente de 7π sobre 4 vai ser igual a menos 1. E ainda a gente tem que tangente de 5π sobre 3 é igual a menos raiz de 3. Se você não entendeu isso daqui, calma, a gente já vai ver o desenho e talvez fique mais claro com o desenho. Agora vamos pensar uma coisa. A gente sabe que no quarto quadrante e no segundo quadrante a tangente é negativa. E aí a gente também sabe que tangente de alfa é igual a tangente de alfa mais π. Como a gente está no quarto quadrante, ao invés de somar π, a gente vai subtrair π para cair no segundo quadrante. Se a gente estivesse no segundo, a gente somava π para sair no quarto quadrante. Mas não, a gente está no quarto, então vamos subtrair π. Então, 11π sobre 6 menos π, a gente vai ter 5π sobre 6. Se a gente fizer 7π sobre 4 menos π, a gente vai ter 3π sobre 4. E se a gente fizer 5π sobre 3 menos π, a gente vai ter 2π sobre 3. Então, o que a gente ganhou foi que tangente de 5π sobre 6 é igual a menos raiz de 3 sobre 3. A gente ganhou também que tangente de 3π sobre 4 é igual a menos 1 e que tangente de 2π sobre 3 é igual a menos raiz de 3. Eu só estou usando esse fato aqui. Notem que o sinal continua o mesmo quando a gente está usando isso daqui. Se a gente olhar geometricamente, o que a gente tem? O que a gente está fazendo? A gente tem que tangente de π sobre 3 mais π é igual a tangente de 4π sobre 3, que é raiz de 3. A gente tem que tangente de π sobre 4 é igual a tangente de 5π sobre 4, que é 1. E também a gente tem que tangente de π sobre 6 é igual a tangente de 7π sobre 6, que é raiz de 3 sobre 3. Agora a gente pode ver que eu estou olhando só o primeiro e o terceiro quadrante. E no quarto quadrante, o que eu fiz? Bom, a gente pensou da seguinte forma. A gente pegou menos π sobre 6, a gente sabe que se a gente subtrair π sobre 6, a gente vai cair aqui. Só que a gente sabe que menos π sobre 6, se a gente não olhar a orientação, é a mesma coisa de 360 menos o π sobre 6. E aí a gente caiu no 11π sobre 6. Mesma coisa. Se a gente não olha a orientação, a gente tem que menos π sobre 4 é 7π sobre 4. E da mesma forma para o 5π sobre 3. Depois eu subtraí π de cada um deles e achei o 5π sobre 6, o 3π sobre 4 e o 2π sobre 3. Repara que aqui não coube porque vai ficando muito grande, igual eu disse. Como a gente já falou, a imagem é de menos infinito até mais infinito, então esse daqui vai crescer muito e não teria como eu desenhar. Mas aí eu deixei mostrando aqui pelo menos o do primeiro e do terceiro quadrante e esses dois primeiros do segundo e do quarto quadrante. E ainda, a gente não escreveu, mas tangente de π sobre 2 e tangente de 3π sobre 2 não existem. E como que a gente vai desenhar o gráfico disso? Bom, já coloquei o gráfico, mas eu vou explicar o que a gente fez. A gente marcou igual a gente faz normalmente, marca ponto a ponto, faz a tabela e marca. Só que aqui, como não existe tangente de π sobre 2 e não existe tangente de 3π sobre 2, a gente faz um pontilhado para esse gráfico não encostar nesse pontilhado. Ele chega muito perto do pontilhado, mas nunca encosta, ele vai para o infinito. E aí a gente vai fazer isso em todos os lugares que a tangente não existe. No caso, 3π sobre 2, π sobre 2, menos π sobre 2, 5π sobre 2.
E assim vai, a gente teria que continuar se a gente quisesse todos os lados. Mas claro, não tem necessidade, você só precisa entender que como não existe, a gente fez esse pontilhado de forma a entender que vai para o infinito e que nunca vai encostar nesse pontilhado aqui. Agora vamos falar do período da função tangente. Se a gente observa o gráfico anterior, a gente verifica que o comportamento da função tangente no primeiro e no segundo quadrante é o mesmo que no terceiro e no quarto quadrante. Então, o que a gente conseguiu foi que tangente de x é a mesma coisa de tangente de x mais π, que é a mesma coisa de tangente de x mais 2π, que é a mesma coisa de tangente de x mais kπ. Então, a função tangente também é periódica e seu período vai ser π. De forma geral, a gente vai ter que, se a gente tem a função f de x igual a tangente de mx, o período vai ser π sobre n. Aqui, igual na função do seno e do cosseno, a gente tem que lá era 2π sobre módulo de m. Aqui também deveria ter um módulo, eu esqueci de colocar. Então, aqui é módulo de m. Vamos então fazer um exemplo de construção de gráfico que seja diferente do que a gente acabou de ver. Então, a gente vai construir o gráfico tangente de x sobre 2 para x variando de 0 a 4π. E é para determinar ainda a imagem e o período. Agora, vamos fazer então aquela tabela de valores. Então, a gente vai colocar aqui x sobre 2, x e tangente de x sobre 2. Então tá, vamos lá. Se a gente quer tangente de 0, então aqui a gente pode pôr 0, o x também vai ser 0, e tangente de 0, o 0 é aqui, então tangente de 0 é 0. Agora, se a gente quer tangente de π sobre 2. Se a gente quer tangente de π sobre 2, tangente de π sobre 2 é quando o ângulo está aqui, só que não existe. E o x tem que ser quem? Bom, x para ser tangente π sobre 2, x tem que ser π. Agora, se a gente calcula a tangente de π, a gente tem que π está aqui, tangente de π é 0, então, e o x tem que ser 2π para conseguir tangente de π. Se a gente coloca tangente de 3π sobre 2, a gente está onde? Bom, a gente vai estar aqui embaixo, só que é paralela ao eixo da tangente, então quer dizer que a tangente não existe quando é 3π sobre 2, e o x tem que ser 3π para isso acontecer. E se a gente quer tangente de 2π, a gente vai ter que estar aqui em cima, e aí então é 0 a tangente de 2π, e o x tem que ser 4π. Agora, o que a gente tem que fazer é desenhar. Então, a gente tem que não existe nem para quando x é π, nem quando x é 3π. Então, eu deixei o gráfico aqui. A gente tem que quando x é π não existe. Então, vamos pôr pontilhado aqui. A gente tem também que quando x é 3π não existe. Então, vamos pôr pontilhado aqui em 3π. A gente tem, então, quando x vale 0, a tangente é 0. Quando x vale 2π, a tangente é 0. E quando x vale 4π, a tangente é 0. Então, tem que passar por esses pontos aqui. A gente sabe que mais ou menos o comportamento da função, pelo que a gente viu, é algo assim. Claro que eu não vou conseguir desenhar. E claro, se a gente fosse continuar fazendo, se não fosse só de 0 até 4π, a gente teria algo assim, e para cá também a gente teria algo assim, e aí seria pontilhado aqui no menos π sobre 2 e seria pontilhado aqui no 5π. 5π seria pontilhado também. Lembrando que nesses pontos que estão pontilhados são os pontos que a função não existe. Agora falta calcular o período e a imagem. Vamos ver pela própria função. O comportamento se repete de 2π em 2π. Então, quer dizer que o período dessa função é 2π. Então, o período da função tangente x sobre 2 é 2π. Vocês também podem fazer usando a fórmula. Ficaria período igual a π sobre 1 sobre 2, que dá 2π. E a imagem da função tangente, a gente sabe que é o conjunto dos números reais. Então, é. E aí a questão está resolvida. E por esse vídeo é isso. Até mais.